Teorias da Evolução. Esse material baseia basicamente no acervo online do estado de Pernambuco. Antigamente, falar sobre a origem dos seres vivos, nós tínhamos uma doutrina filosófica que era o fixismo. O que ele dizia, essa doutrina filosófica? Essa doutrina durou na época do século XVIII, que os seres vivos eram imutáveis, eles não estavam se transformando. Os mesmos seres que existiam há bilhões de anos atrás estavam vivos e são idênticos ao que existia hoje. Atualmente, com pesquisas, principalmente com fósseis, nós percebemos que esses seres estão mudando, que os seres que existem hoje são diferentes dos seres que existiram no passado. Ou seja, aí começou a surgir o evolucionismo. Temos dois grandes pessoas, cientistas, que contribuíram com essas teorias. Lamarck, ele formou a princípio o que nós chamamos de lamarquismo. Darwin, que formulou o darwinismo. Primeiro nós vamos falar de Lamarck. Lamarck, ele acreditava basicamente em dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vou tentar esclarecer esses tópicos nos próximos desenhos que vocês vão estar vendo. O que seria a lei do uso e desuso? Nesse caso, teríamos os pés adaptados à terra. No caso, seria o pato, ele tinha um pé adaptado à terra. De tanto nadar, ele foi adquirindo membranas, até que ficou com membranas entre os dedos, adaptado para nadar. Então, essa seria a lei do uso e desuso. Eu utilizo um órgão, esse órgão vai adaptando, vai se transformando para aquela finalidade que eu quero. Vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês de uma lei do uso e desuso. Se acaso eu sou uma pessoa que pega no pesado, de tanto usar meus músculos, eu vou ficar musculosa. Então, a lei do uso e desuso. De tanto usar, eu vou ficando musculoso por estar usando demais aquele órgão. Essa seria a teoria de Lamarck. E o que é interessante é que ele dizia que aquela característica que você adquiriu, que o pato adquiriu com o passar do tempo, ela foi passada para seus filhos, que seria a segunda lei, a lei da transmissão desses caracteres adquiridos. Aqui nós temos um exemplo, que seria uma planta que tomava muita água, chuva, ela estava suas folhas normal. A vegetação aí mudou, com a vegetação mudando, ela começou a ficar espinhenta, porque uma característica interessante, se você tiver uma planta que tem folhas grandes, ela perde muita água, então as folhas da planta foi modificada a espinhos em lugares secos para poder sobreviver. Então, ele acredita, no caso, a teoria de Lamarck, que o ambiente mudou, as plantas mudaram para adaptar, e essa característica que aconteceu foi passada para seus descendentes, o que deu origem ao cacto, que era antigamente uma planta com folha que modificou a espinhos. Vamos pegar um exemplo clássico da girafa. A girafa, com o passar do tempo, tentando pegar as galhas que estavam no alto, o seu pescoço foi crescendo e ficando mais alto. Isso aqui, igual eu falei, segundo o lamarquismo. Ele acreditava que na tentativa dela utilizar esse pescoço, o seu pescoço foi crescendo. Então, para Lamarck, modificação ambiental, o ambiente modificando, necessita uma adaptação, o ser humano, os animais vão se adaptar, adquirir um novo comportamento, uma nova característica. Aí você tem a lei do uso e desuso, você precisa de um órgão, se desenvolve, se não está precisando, vai deixar de ter uso e vai atrofiar, você tem um desenvolvimento ou atrofia desse órgão. E o que gera a segunda lei subsequente, que seria o quê? Aquela modificação que eu tive, eu vou passar para meus filhos, seria a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então são duas leis, lei do uso e desuso, quanto mais eu uso um órgão ele desenvolve, quando eu não uso ele atrofia, e a segunda parte, que aquilo que eu adquiri, eu passo para o meu filho.
vamos criticar um pouquinho nas falhas que temos no lamarquismo. Primeiro, a lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações. Órgãos, né? Nós temos casos de órgãos que, quando são muito utilizados, em vez de eles ficarem melhores, podem ter destruição dele. Por exemplo, vamos dizer o caso de atletas. Atletas, vamos pegar o exemplo do futebol. Quem pratica futebol usa muito as pernas, então você pode ver que são locais que mais tem lesão, são nas pernas. Então, se eu usar demais, não deu ele benefício nenhum. Pelo contrário, o uso demais desgastou os seus órgãos. Outra característica que a gente pode também questionar, que seria a lei dos caracteres adquiridos ser passado para seu descendente. Eu até no início citei propositalmente a história da pessoa que pratica esporte. Porque a pessoa que pratica esporte, que fica musculoso, não significa que seu filho vai nascer musculoso. Ele não vai passar aquilo que adquiriu em vida para seu filho. Então, se fosse assim, uma pessoa que, por acaso, ao longo da vida ficar cega, seu filho ia nascer cego. Algo que não acontece. A gente vê que, para passar uma característica para o filho, ele não tem que estar na parte somática e depois, posteriormente, não trabalhar na parte de genética. Ele tem que estar nos embriões, tem que estar na formação dos embriões, que seriam os gametas, no espermatozoide, no óvulo. Então, aí seria a grande falha de Lamarck. Aí, posteriormente, nós temos Charles Darwin, com sua teoria, que hoje é a mais aceita. Darwin, para formular sua teoria, ele passou um período viajando o mundo inteiro. Então, você vê várias viagens, inclusive no Brasil. Mas o que mais chamou a atenção a ele foi essa parada aqui 10 na ilha de Galápagos. Galápagos, ela é um arquipélago formado por muitas ilhas próximas entre si. O que achou interessante nessa ilha? Nessas ilhinhas, tinha várias espécies de tentilhões. A princípio, ele achava que eles eram a mesma espécie, eram aves parecidas, era a mesma espécie. Quando ele chegou na Europa, relatando das espécies que ele achou, aí que os estudiosos falaram com ele, outros que estudavam especialistas em aves, que eles eram todas espécies diferentes. Ele falou, como? Um lugar tão pequeno apresenta espécies tão diferentes. Ele começou a deduzir que aqui teve uma mesma origem, eles distanciados entre si, porque se viviam em ilhas diferentes, passaram a apresentar características diferentes, formando novas espécies. O que é interessante, o que mais caracteriza esses tentilhões seriam os seus bicos. Os bicos deles são diferentes de acordo com que eles se alimentam, ao tipo de alimentação que eles têm. Outra coisa interessante que Darwin achou na Argentina, na América do Sul, foi fósseis. Aqui nós temos um dos fósseis que ele achou, de um tatu gigante, né? Um ancestral do tatu. Ali nós tivemos também do bicho preguiça, gigante. Então ele encontrou vários fósseis que eram muito semelhantes, idênticos a alguns animais que existem hoje vivos, exemplares vivos hoje. O que Darwin falaria em relação às girafas? Então nós vamos ver agora a visão de Darwin, o que aconteceu com o pescoço da girafa. Nasceram girafas de pescoços pequenos e girafas de pescoços grandes. Aquelas que tinham pescoço grande conseguiam se alimentar. Aquelas que tinham pescoço pequeno não se alimentaram e morreram. Então, nós chamamos de seleção natural. Não é o ambiente que vai gerar a transformação do indivíduo, é o ambiente que está selecionando, matando aqueles que são inatos e deixando aqueles mais adaptados ao ambiente. Quais são os princípios da teoria de Darwin? Diversas formas de vida surgiram em ancestrais comuns. Vocês viram a questão dos fósseis, que eles começaram a ver ligações dos fósseis que foram encontrados com as formas de vida que existiam na América Latina, que eram muito semelhantes. O mecanismo de modificações é a seleção natural, é a natureza que vai estar selecionando eles. Em
indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Isso aqui é muito interessante. Somos da espécie humana, mas nós apresentamos, mesmo da espécie humana, variações genéticas. Só uma curiosidade para vocês. Vou contar essa situação do Covid, que está chegando a uma pesquisa recente, que eles não fizeram, mas está para se fazer. Nós temos casos das pessoas que já têm comorbidades, que aí nós sabemos que comorbidades que levariam à morte, né? Diabéticos, a idade, pressão alta, mas está aparecendo casos de pessoas sem comorbidade, que são pessoas teoricamente saudáveis e que estão morrendo. Há uma pesquisa que está se criando e posteriormente vamos ver se é válido ou não, porque eu acho que isso é uma hipótese que está sendo levantada, que algumas pessoas geneticamente falando são mais suscetíveis a esse vírus. Então, quer dizer, nós temos na nossa espécie humana variações genéticas. E muitas das vezes, quando esse vírus aparece igual o Covid, que está aparecendo, e não só eles, quase todas as epidemias que existem, algumas espécies que forem menos resistentes serão eliminadas. Isso aí seria um processo de seleção natural, a natureza selecionando os mais aptos para aquele ambiente. Só que não só a natureza seleciona, o homem também tem uma ação de seleção que nós chamamos de uma seleção artificial. Tem no livro de vocês, depois vou mostrar a página no exercício, é o caso da mostarda silvestre. O homem, com seleções feitas por ele, cruzando espécies específicas entre eles. Ele criou a couve rábano, que realmente eu não conheço, repolho crespo, o repolho conhecido entre nós aqui, o brócolis e a couve-flor. Todas originadas dessa mostarda silvestre. Então, isso aí foi uma seleção feita pelo próprio homem com cruzamentos entre as próprias espécies de laboratório. O mais comum também, que todo mundo já deve conhecer, que é o cruzamento entre animais, né? Entre eles o cachorro, que é um animal domesticado. Então, nós temos o ancestral de todos os cachorros que nós temos. É do lobo cinzento, é o ancestral deles. E eles foram se ramificando em várias espécies que agora nós temos, né? Raças, né? Então, vocês podem perceber que o ser humano age também como um ser que está selecionando e criando novas espécies, ou, nesse caso, raças também. Até a próxima videoaula.